Hoje, a gente vai analisar uma das visões proféticas mais impressionantes da Bíblia, a do Vale de Ossos Secos. É uma imagem muito forte que fala diretamente sobre esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa é a pergunta central, não é? O que acontece quando parece que não há mais saída? Essa análise vai explorar justamente uma visão que surgiu em um momento de desespero absoluto, revelando uma mensagem profunda sobre restauração. Ok, para a gente entender bem a profundidade dessa visão, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o contexto de um povo sem esperança. Depois, mergulhamos na visão no vale. Em seguida, analisamos o milagre da palavra, para então entender o significado divino e, por fim, fechar com a relevância hoje. Então, vamos lá. Para captar o impacto da visão, a gente precisa primeiro entender a crise gigantesca que deu origem a ela. Olha só o cenário. A queda de Judá foi um processo devastador. Começou em 605 a.C., com uma primeira deportação. Depois, em 597, levaram a elite embora. E o golpe final veio em 586, com a destruição total de Jerusalém e do templo. O povo de Israel estava no exílio, a nação não existia mais, o rei tinha sido deposto e a conexão deles com Deus, o templo, tinha virado pó. E essa frase aqui, ela resume tudo. É o próprio povo de Israel falando. Dá para sentir o peso? Eles não se viam apenas como derrotados. Eles se sentiam como um corpo sem vida, uma nação morta. A esperança tinha acabado. E é exatamente nesse cenário, nesse fundo do poço de desesperança, que Deus entrega ao profeta Ezequiel uma visão simbólica e muito poderosa. Imagina a cena. Ezequiel é transportado em espírito para um vale. Vales, naquela época, eram frequentemente palcos de batalhas e de derrotas. E este vale era como uma representação da situação do povo. Um lugar de derrota, destruição e abandono total, cheio dos restos de um exército caído. E a condição dos ossos era chocante. Eram muito numerosos, o que indica uma catástrofe de larga escala. Estavam na superfície, expostos, um sinal de vergonha e derrota pública. E o mais importante, estavam sequíssimos. Isso quer dizer que a morte ali não era recente, era algo antigo, definitivo. Do ponto de vista humano, era irreversível. E aí, no meio desse cenário de morte total, Deus faz uma pergunta que parece quase retórica. Uma pergunta que escancara a impossibilidade humana da situação. A resposta de Ezequiel é brilhante. Ele não diz sim nem não. Ele diz, Senhor Deus, tu o sabes. É uma resposta de pura humildade e fé. Ele basicamente admite sua limitação humana, mas coloca toda a confiança no poder soberano de Deus. É a partir desse ponto que a visão vira chave. Deus não mostra só o problema, o diagnóstico do desespero. Agora, ele começa a demonstrar a solução, passo a passo. E a restauração começa com uma ordem que soa absurda. Fale com os mortos, profetize para esses ossos. Mas aqui tem um princípio central. A palavra de Deus tem poder criador. Ela pode trazer vida, mesmo onde só existe morte. O milagre acontece de forma metódica em duas etapas bem claras. Primeiro, a reconstrução. Os ossos se juntam, são cobertos com tendões, carne e pele. Corpos inteiros são formados, mas ainda são corpos sem vida. Aí vem a segunda etapa, a revitalização. O ruar, que é a palavra hebraica para espírito ou sopro, é invocado para entrar nos corpos e finalmente trazer vida. E essa distinção é crucial. De um lado, a estrutura sem espírito é só um corpo organizado, uma nação restaurada politicamente. É forma sem poder. Do outro lado, a vida verdadeira é um exército vivo, uma nação revivida espiritualmente. A lição é poderosa. Estrutura por si só não é suficiente. A vida de verdade vem do Espírito de Deus. Depois de mostrar tudo isso, para não deixar nenhuma dúvida, o próprio Deus explica o que a visão significa. Ele dá a chave da interpretação. E a explicação é direta. Os ossos secos, ele diz, representam toda a casa de Israel no exílio. Aquele povo que se sentia morto em sua esperança. Este quadro resume bem o contraste. A condição de Israel era de morte nacional, esperança perdida e o exílio visto como uma sepultura. E qual é a promessa de Deus em resposta? Restauração nacional, renovação espiritual e, por fim, libertação e retorno. É interessante notar que essa profecia tem pelo menos duas dimensões de cumprimento. Uma histórica e imediata, com o retorno do povo judeu do exílio, e outra espiritual e futura,
que aponta para uma restauração mais profunda e contínua, com a promessa de um novo coração e um novo espírito. Chegamos na parte final. Porque essa visão milenar não é apenas um registro histórico, ela carrega uma mensagem que ecoa com força até hoje, para qualquer situação que pareça sem esperança. Então, a pergunta que fica é: por que essa história antiga ainda importa tanto? Qual a lição para os dias de hoje? A visão nos ensina que o mesmo poder divino pode trazer vida aos nossos vales pessoais. Sabe, aquela fé enfraquecida, sonhos que foram destruídos, vidas que se tornaram espiritualmente secas ou até prisões emocionais e traumas que parecem insuperáveis. No fim das contas, a mensagem é atemporal. A visão do Vale de Ossos Secos serve como um lembrete poderoso de que nenhuma situação, por mais morta e seca que pareça, está além do poder de Deus para reviver e restaurar.